Ok, pessoal, Shabbat Shalom. Só quero desejar Shabbat Shalom para todos em casa. Feliz Hanukkah para nossos maiores amigos e aliados. E vocês sabem, esse é um bom momento para mencionar que Israel tem sim o direito de se defender. Tucker Carlson é Adolf Hitler. E o TikTok realmente precisa ser comprado pelo Mossad. É só como estou me sentindo hoje. Eu não sou diferente. Talvez você seja diferente. Bem-vinda de volta, Candice. Ok, vocês são malucos. Vocês são completamente malucos. A quantidade de pessoas que me atacaram por enviar um tweet dizendo: "Ei, estou bem, estou vivo." Tivemos uma conversa muito produtiva e eles disseram: "Ela recebeu a ligação. Ela recebeu a ligação. Ela nos traiu. Ela está fazendo outra coisa. Não consigo acreditar. Tudo isso não passou de uma farsa." Acalmar. Ok? O que você acha que aconteceu? Érica disse: "Pare." E aí fiquei congelado por 4 horas e meia. 4 horas e meia. Foi tipo... Acabei de assimilar todos esses pontos de discussão. Não foi isso que aconteceu. Eu continuo dizendo pra vocês, eu não sou controlável. Eu sou basicamente parecido com o Kanye West. Nunca me senti tão compreendida como quando ele tuitou: "Há muitos anos, acabei de demitir meu empresário porque percebi que não posso ser gerenciado." Esse sou eu. Aquele tweet ali. Eu pensei, nossa, sim, Kanye, eu entendo isso. Ninguém está mudando de ideia? Qualquer coisa. Bem, que ridículo seria se eu estivesse fazendo toda essa investigação, todas essas perguntas. E então Erika Kirk se oferece para responder algumas dessas perguntas, e eu fico tipo, não, eu não vou. Eu não posso trair as pessoas. Eu não quero respostas para as perguntas. Eu só quero fazê-las. Não, esse é exatamente o motivo de estarmos fazendo isso. A gente tem olhado para a situação e pensado, por que a Turning Point USA simplesmente não pode responder perguntas básicas? E eu posso dizer para vocês que ontem, por 4 horas e 30 minutos, não havia regras. Eles disseram, poderíamos dizer, você pode nos fazer qualquer pergunta, qualquer coisa em sua mente, o que apreciei. E alguns devem pensar, quem são eles? Quem são eles? São os judeus, obviamente. Estou brincando. Justin Strife. Justin Strife estava na sala, que era onde estavam Justin Strife e Erika. George se juntou a mim no início da conversa porque tinha aquele compromisso que te falei, dia 15, o dia todo, ele estava em conferência. E aí eu trouxe minha prima Mia, sabe? Aquela que tem um temperamento bem ruim. Eu só levo ela lá pelo clima. Acho que isso só deixa as pessoas confusas. Elas ficam tipo, não entendo, o que essa pessoa está fazendo aqui? E a verdade é que ela está sempre ouvindo música da Cardi B. Mas ela é minha prima e eu sempre a tenho por perto. E foi isso. Ela estava meio que sentada um pouco afastada, mas na mesa eram realmente só nós 4 até o George ir embora. E vou ser honesto, eu não sabia o que esperar ao entrar na sala. Eu não sabia. Se eles iam ser receptivos, eu não sabia como seria a energia da Erika, se seria mais uma discussão, se haveria ameaças legais. Vocês me disseram para não beber água, então eu não bebi água. Bem, eu trouxe minha própria água, mas também não bebi essa água. Foi muita coisa. Tinha muita coisa acontecendo, tá bom? E a conversa começou com Justin Strife de forma muito sensata, dizendo: o que estamos tentando alcançar aqui? Tipo, qual é o real objetivo dessa conversa? E ele foi bem claro, e a Erika também foi muito clara, que o que mais os incomodava era o quê? Eu, obviamente, num momento de muita emoção, quando tuitei que era uma empresa amaldiçoada e que as pessoas não deveriam dar dinheiro pra ela. E eu tenho que assumir isso. Isso é agressivo. Isso realmente é agressivo, olhando em retrospecto. Eu estava muito frustrado. E eu não sei. Eu sentia que não estávamos recebendo nenhuma resposta e havia tantas mentiras. E então eu estava sendo atacado por fazer todas as perguntas relevantes que estavam dentro da capacidade deles de responder. E eu te falei, definitivamente, meu problema na vida é que eu posso ficar com raiva muito rápido. Eu compartilhei com eles que realmente sentia que estava sendo atacado por dizer a verdade desde o começo, tipo, casualmente, quando mencionei aquela questão do catolicismo, tipo, o que foi aquilo? Eu fiquei tipo, olha, eu digo algo em homenagem a ele? Alex Clark e Andrew Colvett então vão para um podcast e fazem aquela entrevista estranha que claramente era direcionada a mim. E eles fizeram suspense sobre a entrevista. É como se fosse direcionado a mim, mas eles nunca dizem meu nome. E isso, pra mim, pareceu ser a primeira, não sei, a primeira lama que foi jogada. E a resposta deles pra isso foi, olha, aquele foi um momento realmente louco. Um novo sistema precisou ser implementado. E de forma alguma.
A Erika deu a qualquer pessoa autoridade para sair por aí dizendo que a questão do catolicismo era uma mentira. Isso meio que virou uma grande coisa. Tanto faz. Ok, isso obviamente não era o principal motivo pelo qual queríamos sentar para conversar. Eu diria que fiquei imediatamente aliviado pelo fato de que uma das primeiras coisas que a Erika fez foi assumir as mentiras. As mentiras, ou melhor, acho que eles chamariam de falhas de comunicação que vinham de várias pessoas da empresa. Tipo, olha, essa é uma empresa com 650 pessoas empregadas. Todo mundo nesse momento está extremamente emocional e está se comunicando. E não importa o que alguém diga no Twitter, eles assumem que essa comunicação veio da diretoria e isso nem sempre é o caso. Mas eles admitiram logo de cara, o que foi ótimo, que, se vocês se lembram, a Erika sentou com o Glenn Beck. Na verdade, perdi essa parte porque não consegui assistir a entrevista inteira. E estávamos separando trechos porque muita coisa estava saindo muito rápido. Mas havia uma parte que estava circulando e viralizou. E era a Erika dizendo que ela estava com o telefone do Charlie e que o Charlie não tinha mandado mensagem pra ninguém na noite anterior, dizendo que ele achava que iam matá-lo. E isso obviamente pegou mal pra mim, porque fui eu quem disse isso. Na verdade, ele mandou mensagem pra várias pessoas na noite anterior. E então eu fui ao programa do Jimmy Dore na sexta-feira, no programa do Jimmy Dore, e esclareci. Eu disse, Andrew Colvett me disse especificamente que ele foi uma das pessoas que recebeu essa mensagem de texto. Então eu consegui essa informação em primeira mão. Eu não peguei isso de uma fonte, eu recebi isso diretamente do Andrew Colvett. Então alguém que tinha acesso às comunicações de Dan Flood disse que Dan Flood também recebeu uma mensagem de texto semelhante. Eles admitiram isso imediatamente e explicaram. Erika disse que está com o telefone do Charlie, está olhando os iMessages dele, e acontece que ele, como todo mundo, se comunica pelo Signal, se comunica pelo Telegram, e que quando ela me ouviu dizer isso, eles foram conferir, e sim, o que eu disse era verdade. E Dracovet recebeu uma mensagem na noite anterior. E Dan Flood recebeu uma mensagem na noite anterior. Agora, eles me perguntaram se eu realmente tinha, uma cópia concreta do que Dan Flood recebeu na noite anterior, e eu disse que não. Alguém me contou o que dizia, que era quase exatamente o que Andrew disse, que é, eles vão me matar. Andrew não sabia quem eram os eles a quem ele se referia, mas esclareceram que a mensagem que Dan Flood recebeu dizia, a esquerda vai me matar. Então não posso confirmar isso de uma forma ou de outra. Tenho que confiar neles quanto a isso, porque eu não vi essa mensagem concreta. Me disseram que dizia eles. Agora, obviamente, discutimos o momento e estou rindo aqui porque vocês, TikTokers, estão realmente fora de controle. Vocês vão ser o motivo de Israel pegar o TikTok porque vocês estão sempre aprontando. E os vídeos eram tão hilários de vocês zombando da entrevista da Bari Weiss. É ótimo. É bom rir de nós mesmos. E Bari Weiss sempre vale a pena rir dela. Mas eu fiquei meio assim, ei! Senti que fui citado pela podcaster Candace Owens, essa armação óbvia e depois me pedindo pra parar. E é interessante ouvir a Erika dizer que o motivo de ela não ter me pedido pra parar no começo foi porque ela realmente estava aprendendo coisas com o programa. Ela realmente estava aprendendo coisas e acho que ela também sentiu que a Bari Weiss estava tentando criar um momento. Obviamente é isso que a Bari Weiss é o lobby sionista. Ela está tentando escrever sobre injustiças percebidas porque eu sou contra o lado dela. Isso não me surpreende. É meio que para isso que a Bari Weiss existe. Esse é o motivo pelo qual colocaram ela na CBS, porque ela está totalmente comprometida em encher a plateia com pessoas que vão apresentar a causa pró-Israel e falar sobre antissemitismo e falar sobre, o aumento da criminalidade. É meio constrangedor, mas eu realmente aceito isso. E eu também devo esclarecer que, obviamente, foi a Bari Weiss quem escolheu aquelas perguntas. Elas não foram aleatórias, como eu te disse. Não foi como se as pessoas estivessem indo ao microfone, como se fosse um microfone aberto, e eles não soubessem o que iam receber. Tudo foi muito bem planejado pela Bari, mas a Erika disse que sabia a ideia geral, que iam me mencionar e mencionar as conspirações. Mas ela não recebeu aquela pergunta específica sobre a podcaster Candace Owens. Então acho justo esclarecer isso. Agora, eu não retirei de forma alguma nenhuma das minhas suspeitas. E eu entendo que as pessoas discordam de mim sobre pessoas específicas da Turning Point USA. Eu comuniquei o que comuniquei na frente do mundo todo. Minha pele se arrepiou depois que falei com Terrell Farnsworth, a pessoa que tirou as câmeras. Ele mentiu pra mim várias vezes.
Expliquei pra eles o que foi bom por ter essa comunicação direta, como Terrell mentiu várias vezes e que eu não entendia porque ele estava lá naquele dia. Eles repetiram o que ele disse. Eles defenderam o que ele disse, que naquele dia estavam tentando algo novo, que normalmente fazem transmissões ao vivo, que foi o que Terrell disse. Eles normalmente transmitem ao vivo. E eu disse, em todo evento universitário. Bem, eles disseram, bem, sim, eles transmitem ao vivo os eventos que fazem parte da turnê, mas não transmitem ao vivo eventos do tipo, prove que estou errado, do lado de fora. E isso era algo novo e exigia o Terrell. E eu disse, mesmo que tudo isso fosse verdade, se tudo isso fosse verdade, eu ainda não me sentia bem com a conversa que tive com o Terrell. E eu não posso ignorar minha intuição sobre as várias pequenas mentiras que ele contou. Achei estranho o vídeo que ele gravou. Eu sei que ele vem de uma família muito poderosa. Eu simplesmente, pessoalmente, não confio nele. E, obviamente, não gosto do fato de que eu disse, sabe, Tyler Boyer mentiu sobre essa coisa e inventou uma desculpa e disse, bem, pediram para o Terrell abaixar a câmera. Esse é o motivo, ele disse no Twitter, porque a polícia queria que ele tirasse e guardasse as imagens. E eu disse, eu sei que isso não é verdade. E eles disseram, bem, depois de tudo isso, sim, depois que ele tirou as câmeras, houve um policial ou agente federal, seja lá quem for, que falou com ele e pediu para ele guardar as imagens. Bem, isso faz sentido, mas não é um motivo para ele ter tirado imediatamente. Faz sentido que, enquanto você está investigando, você vai perguntar quem tem as imagens. Sabe, vamos proteger isso. Mas não fez sentido pra mim que Tyler Boyer tenha mentido sobre isso. E eu não confio em Tyler Boyer, e isso não. Isso nunca vai mudar. O mesmo com Rob McCoy. Ele me causa arrepios. Eu não sei explicar. Eu olho pra ele e ele é uma má pessoa, e ninguém pode me fazer sentir diferente em relação a isso. Fiquei surpreso ao saber, e isso meio que entra no nosso caso, sem conhecer os bastidores da Turning Point USA, que Rob McCoy, na verdade, não trabalha com a Turning Point USA em nenhuma capacidade. Então, ele se comunicar como tem feito, tipo, eu sou o pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, simplesmente não é real. Tipo, isso não é real. E nós deveríamos saber que isso não é real. E quando ele disser isso, confronte-o sobre isso. Separadamente da Turning Point USA, eu estava operando sob a suposição de que ele trabalhava para a Turning Point USA. E eu disse, obviamente, isso está errado. Fico feliz em corrigir isso. Mas também o que deveríamos supor quando ele subiu ao palco no memorial e disse, eu sou o pastor da América. E depois teve a página da Wikipédia atualizada e disse, bem, estou supondo que foi ele quem atualizou, porque quem mais faria isso que ele fundou o Turning Point USA Faith? Então, eu acho. Para deixar claro, estávamos apenas errados sobre isso, e terei muito mais a dizer sobre Rob McCoy e onde acredito que ele se encaixa em muitas coisas, então não vou desistir disso. Agora, há uma parte disso que eu ainda não entendo, e a bala mágica? Ok, agora todos nos lembramos do que aconteceu. Eu digo casualmente no programa, ei, eu vi as imagens. Não havia sangue. E sinceramente, quando eu disse isso, eu não percebi o quão sério era aquilo com o 3006. Muito rapidamente, o que acontece é que Andrew Colvett faz um tweet sobre o que aconteceu com a bala, e ele disse que queria abordar toda a discussão que estava acontecendo sobre os comentários online. Obviamente, estou parafraseando aqui. Ele diz, peço desculpas, vai ficar gráfico. Mas ele conversou com o cirurgião. A bala deveria ter atravessado. O cirurgião então explicou que, pelo que ele normalmente vê nesses ferimentos, e basicamente tudo isso foi um milagre. Charlie salvou vidas, mesmo na morte. E a internet percebeu isso, desse milagre, o osso saudável, o osso dele era tão saudável e a densidade era tão impressionante. Tipo, isso é uma citação, aliás, o osso dele era tão saudável. Eu quero ler isso. Isso é supostamente uma citação de um cirurgião. O osso dele era tão saudável e a densidade era tão impressionante que ele parecia o homem de aço. Era para ter atravessado de um lado ao outro. Provavelmente teria matado também quem estivesse atrás dele. E a gente ficou tipo, isso meio que foi o começo do WTF, né? Eu sinto que isso foi meio que o início de tudo. E imediatamente as pessoas nos comentários responderam ao Andrew. E ele disse, esse indivíduo disse, esse post é tão falso que violaria a HIPAA, a privacidade do paciente. Você não pode ligar para o cirurgião. E então Andrew Colbert responde, pode ficar tranquilo, não teria postado sem permissão total. Agora ele disse que falou com o cirurgião e eles confirmaram que Andrew falou com o cirurgião, mas que eles não sabiam que ele iria escrever aquele tweet. Eles não sabiam disso. Ele ligou para o cirurgião.
Então, tipo, realmente pareceu que o Andrew estava simplesmente agindo por puro impulso, sem pensar nas consequências de suas ações. Eu não sei. Tipo, ele estava agindo no escuro e eu pensei, isso me parece muito estranho. Porque, por que um cirurgião faria isso? Tipo, a primeira coisa que o cirurgião deveria dizer é, eu não posso falar com você, eu nem sei. Em teoria, Andrew nem estava lá quando Charlie morreu. Eu nem sei por que o cirurgião conhece esse cara, na verdade. Talvez ele tenha ficado por lá depois, mas, sabe, Andrew não foi uma das pessoas que entrou no hospital ou algo assim. Então, isso é literalmente o cara de relações públicas ligando para o cirurgião. E isso só parece muito inapropriado para uma pessoa fazer, ponto final. E eu diria que foi meio que o começo, mas foi isso que eu entendi disso. Obviamente, nós discutimos sobre a segurança. Eu mencionei Brian Harper, essa entrevista com Sean Ryan, e eu acho que podemos acreditar Turning Point quando eles dizem que não aprovaram isso. Eles não faziam ideia de que ele iria ao Sean Ryan. Acho que isso está bem claro. Eu não acredito que ele trabalhe mais lá. Então foi meio que ele apenas se expondo e talvez tentando salvar a própria reputação. E eu acho que isso só piorou ainda mais a reputação dele, na verdade. Porque as pessoas perceberam, com razão, que ele não estava dizendo a verdade naquela entrevista, que ele estava sendo evasivo, que ele dizia coisas que não faziam sentido. De novo, você tem constantemente essas pessoas que acreditam, como Brian Harpole, que com uma boa atuação, você pode simplesmente sentar. E você vai simplesmente convencer as pessoas de que isso é real. E estes são tempos diferentes. Como eu disse, esses usuários do TikTok estão fora de controle. Eles vão te verificar em 4 segundos, ok? A principal coisa que eu queria comunicar e que eu comuniquei a eles é que espero que eles tenham entendido. Levem isso a sério, ou melhor, que levem a sério meu conselho enfático sobre isso. Eu disse, uma das razões pelas quais eu realmente queria sentar e conversar é porque quero sair daqui me sentindo confiante. Dizendo para o meu público, olha, tem coisas acontecendo nos bastidores, mas Tyler Robinson atirou em Charlie Kirk. Tipo, mais coisas vão aparecer, mas podem acreditar em mim que foi isso que aconteceu. Eu queria alcançar isso porque tem havido muitos sinais de várias pessoas, algumas que são especialistas, outras que estiveram envolvidas em casos, que obviamente vai haver coisas às quais o público não tem acesso. Então, é pelo menos plausível que eles tenham visto imagens muito claras que estamos pedindo do Tyler Robinson subindo lá e atirando. Tipo, eles têm acesso às câmeras da OVIU. Então eu estava esperando ouvir isso. E eu disse que queria ouvir porque as pessoas na Turning Point USA se sentem tão confiantes de que Tyler Robinson é o cara. E nesse momento eles decidiram ligar para o advogado, tipo, sabe, o advogado deles que está envolvido nesse caso, um dos advogados que participou desse caso. Sempre há uma equipe de advogados, especialmente para algo assim. E o que eu ouvi do advogado não me fez sentir isso. Tyler Robinson atirou em Charlie Kirk. Isso não me fez sentir confiante de que ele não atirou ou atirou em Charlie Kirk. Fiquei muito surpreso com isso. Ele falou por muito tempo. Eu perguntei, sabe, você pode compartilhar comigo o que é? E eu disse, quando você compartilhar isso comigo, eu não vou dizer o que é essa coisa. Isso é se quisermos proteger a integridade do caso. Eu não vou se você disser que temos a filmagem dele atirando. Eu prometo que não vou dizer isso para o público, mas vou comunicar a eles que vocês têm algo sólido. E não, pelo contrário, esse cara basicamente disse, na verdade, não basicamente. Ele disse que eles não têm nada. Tipo, mais o depoimento. Ok. Então, o que você tem, o que vimos é o que eles têm. O que está sendo discutido publicamente. Você é todo esse problema de não especialista. Tipo, bem, você não sabe. É como quando você lê as mensagens dele que não tem nenhuma data. Tyler Robinson escrevendo tudo no álibi limpo. É isso que eles têm. E o que ele me explicou foi que essa é a fase do depoimento. É aí que está. E então, o que acontece agora é que a investigação está em andamento, certo? Então, agora eles estão investigando em busca de mais informações. E uma vez que os investigadores, eles podem muito bem ter, obviamente, imagens. E é por isso que podem sentir que, com certeza vamos conseguir essa acusação. Mas a realidade é que eles, na verdade, não compartilham essa informação com a vítima, eles não compartilham essa informação com a Erika. Nesta parte do processo, eles não saberão o que os investigadores descobriram. Isso foi o que o advogado me disse. Até maio, certo? Eles não viram nada que você não tenha visto. É isso que eu quero que você saiba. Então, com isso em mente, estou aqui pensando, por que você está sinalizando? Porque eu sinto que o público está sendo manipulado nisso.
Não houve nada que fosse convincente. Há tantos comentaristas que vieram a público e disseram pra você que é esmagador, as evidências são esmagadoras. As mensagens de texto que não têm data, que nem parecem reais, isso é esmagador. Isso pra mim parece muito falso e forçado. Eu realmente quero dizer isso pra todo comentarista que está aí tentando convencer o público. E insistindo que se você repetir isso várias vezes vai se tornar real, na verdade você está apenas sendo desonesto. E eu sugiro que uma forma mais honesta de se comunicar seria dizer: achamos que ele está envolvido. Sentimos isso fortemente. Eu já disse isso. Eu acho que ele está envolvido. Estamos muito esperançosos de que ao longo desta investigação vamos conseguir aquela prova concreta. E é aí que estamos agora. Esse é apenas o estágio em que estamos. Isso não é o que estamos recebendo deles. É como eu realmente sinto que é muito importante que vocês saibam disso. Que o gaslighting pare. Eles têm o que vocês têm, ok? Não há mais nada. Eles estão em uma fase investigativa. Erika foi nomeada como a vítima. Eles saberão mais nessa audiência de maio, que é a audiência de causa provável. Foi isso que o advogado me disse. É uma audiência de causa provável. E é nesse momento que eles verão as provas. É quando eles vão apresentar as provas, o motivo pelo qual vão ficar diante de um juiz e dizer: sim, precisamos levar isso adiante. Não é só um depoimento por escrito. Não estamos juntando pedaços soltos. Nós temos provas concretas. Até lá, ok, até que todos estejamos na mesma página e entendamos o que mais eles têm, estou muito confiante, afirmando o oposto de todos os meus, acho que colegas bem pagos nesse sentido. Eu não acredito nisso. Tyler Robinson puxou o gatilho. E o que eu também disse a eles foi, e eu disse isso na frente do advogado, porque eu não sei por que sou assim. Eu falei: talvez você precise de um novo advogado. Eu disse: porque essa pessoa está tentando te convencer de que isso é sólido. Uma das regras que eu e meu marido temos é essa. Se você tem um advogado que te diz assim: você vai ganhar 100%, está muito claro que você vai ganhar. Você precisa de outro advogado. Ok, isso é um animador de torcida. Não é um advogado. Um advogado, mesmo que você devesse ganhar com certeza, deveria te alertar sobre os riscos aqui. Sabe, eu estou confiante nesse caso. Deixa eu falar sério com você. Eu estou confiante nesse caso. Mas aqui estão os pontos onde as coisas podem dar errado. Quero que você entenda os riscos envolvidos. Ainda não temos isso, ainda não temos aquilo. E especialmente considerando o que eu disse a eles, que sou só eu, seus advogados, ou os investigadores, na verdade não os advogados deles, porque não são eles que estão investigando. É o estado de Utah que está investigando. Eles não chamaram a única pessoa, como eu disse pra vocês, que filmou enquanto ele estava no telhado. Lembram do cara que disse: ah, tem alguém no telhado? E ele vê a pessoa se agachar. Eu disse: eu falei com essa pessoa e o testemunho dele seria devastador para a sua acusação. Ele não viu, ele viu a pessoa no telhado. Ele filmou a pessoa no telhado às 12h23. E ele não viu essa pessoa disparar o tiro. E não se trata de um estudante qualquer. Esse é um cara que treina pessoas para atirar em um estande de tiro. Ele entende de armas, certo? Ele viu, ele disse. O que ele viu foi uma arma menor. Ele disse que essa pessoa estava vestida com roupas táticas pretas e que não houve recuo. Isso é devastador. Isso seria devastador para a acusação. E mesmo assim, os investigadores não entraram em contato. Agora, eles responderam dizendo: bem, talvez não tenham entrado em contato porque tem um vídeo ainda mais claro. E isso é verdade. É bom argumento de resposta. Eles pensam: nem precisamos falar com o vídeo falar-se só. E nós vimos o que vimos. Ok, mas você ainda não gostaria de falar com o outro cara para poder se preparar? Não sei, para questioná-lo sobre alguma coisa. Eu não gosto que essa investigação esteja acontecendo e, aparentemente, ou pelo menos sinto que falei com mais pessoas do que eles. Eu falei: ambas as pessoas que gravaram vídeos naquele dia me disseram que não foram procuradas. Então eu não entendo o que está acontecendo aqui. Eu não entendo. A confiança, acho que é a melhor forma de dizer isso. Eu disse a eles que não entendo a confiança que está acontecendo. Agora, outra coisa realmente grande que aconteceu foi que eles me trouxeram os registros de chamadas do Mike. Ok, eles me trouxeram os registros de chamadas do Mike. E é por isso que eu disse que essa foi uma reunião produtiva. Não há outra maneira de dizer isso. Eu fiz todas as perguntas e eles vieram com documentos para mostrar, responder e explicar certas coisas. Também o que eu achei, na verdade, meio fofo, que acho que, sabe, eu fiz no programa anterior. Eu estava meio que procurando coisas sobre o Mike e não consegui encontrá-lo. E alguém disse: acho que Mike não é o nome verdadeiro dele. Tipo, eles achavam que era o nome do meio dele, na verdade. E eu simplesmente presumi: ok, talvez ele use o nome do meio, por isso não o encontro. Mas Mike quer que saibam que esse é o nome verdadeiro dele.
Descobri logo depois que eles estavam confundindo o nome do meio dele, achavam que estava trocado. Michael é o nome verdadeiro dele, só para esclarecer isso, porque percebi que na verdade não voltei para esclarecer. Mas os registros de chamadas do Mike, isso é uma parte importante. Ok, acho que refrescar sua memória sobre o que o Blake disse sobre o Mike naquele dia. E então vou te contar o que realmente aconteceu, porque não acho que o Blake tenha uma memória tão boa assim. Ok, ouça só. Então, eu não estava com o Mike, eu não me lembro de estar com ele. Acho que eu estava à frente dele quando saímos. E então saímos e eu corri não pode ter passado de 15 ou 20 segundos. E então percebi que não houve outro disparo. Então, provavelmente o atirador já foi detido ou parado ou algo assim. Não havia perigo imediato. Eu paro, olho ao meu redor e vejo o Mike. E vejo o Mike ali. E eu sinceramente, nunca vou esquecer o que vi. Porque eu vi o Mike quase todos os dias nos últimos 2 anos. Eu conheço muito bem a personalidade dele. Ele é um cara muito animado. Ele é um cara muito feliz, quase o tempo todo. E eu nunca vou esquecer o que vi. Porque ficou claro naquele momento que ele estava profundamente assustado. O que eu sempre vou lembrar é do jeito que o lábio dele tremia. Algo que eu nunca tinha visto antes. E que você raramente vê em alguém que ele estava entrando em pânico. Então acho que ele literalmente me disse, posso estar imaginando isso, mas acho que o que ele realmente disse foi que ele está. E então ele começou a olhar em volta e disse, preciso ligar para a Erika. E então ele pega o telefone e começa a ligar para a Erika. E eu não quero revelar como essa ligação se desenrolou, mas ele fez isso. Isso, sabe, sua mente amplia tudo isso, mas tudo está acontecendo dentro de 1 minuto de tudo isso ocorrer. Eu me lembro que ele ligou para a Erika. Eu, mais ou menos ao mesmo tempo, peguei meu telefone e liguei para minha mãe só para dizer: Mãe, houve um tiroteio. Você vai ver isso no noticiário. Eu estou bem, sabe? Reze por mim. Eu preciso desligar. E eu me lembro dessa ligação. E mais ou menos na mesma hora, eu guardei o telefone. E então ele imediatamente ligou para o pai dele. Ele ligou para Robin McCoy. E ele disse: Pai, alguém atirou no Charlie. Você precisa ligar para todos os seus amigos pastores. Charlie foi atingido. Precisamos que todos orem agora. E foi isso que ele disse pra ele. Ok, isso não está certo. Quando ele diz, talvez eu esteja imaginando isso, nunca vou esquecer. Seguido de, talvez eu esteja imaginando isso. Provavelmente significa que você esqueceu e pode estar imaginando. Para mim, a resposta fisiológica normal nessas situações de alta adrenalina para a maioria das pessoas é que você se concentra totalmente. É literalmente o seu corpo. Quando ele passa por algo, quando está apavorado, ele entra nesse modo em que você realmente presta atenção aos detalhes. Aprendemos sobre isso muitas vezes nas aulas de saúde enquanto crescíamos. É por isso que falam sobre aquela resposta de luta ou fuga. E, literalmente, há coisas acontecendo com o seu corpo. Então, há muitos detalhes aqui que simplesmente não são precisos. E o que mais me surpreendeu nesses registros de chamadas foi: tenho a nítida impressão de que nos foi transmitida repetidas vezes a ideia de que a primeira pessoa para quem Mike ligou foi Erika, certo? Ele ligou para Erika. Muitas pessoas nos disseram isso. E também que ele treinou. Tipo, ele foi praticamente para um acampamento e treinou. E o Charlie disse, 1, 2, 3, já. E tipo, rápido. 1, 2, 3, já. Vai, vai. Ele foi embora. 1, 2, 3, já. E só isso. Disseram para ele, é isso que você faz primeiro. Bem, ele não fez isso. Na verdade, a primeira pessoa para quem ele ligou foi a esposa. Ele ligou para Elizabeth McCoy. E então ele ficou ao telefone com a esposa por 10 minutos. E durante esses 10 minutos, ele colocou a Erika na chamada 3 minutos depois do disparo. Então ele coloca o pai na chamada em conferência. Depois ele coloca uma terceira pessoa na chamada, que eu não estou interessado em mencionar porque não é relevante. Esse é o Danny McCoy, aliás, o irmão dele que está no exército. Mas isso é antes do disparo acontecer. O disparo de Charlie Kirk acontece. Eu tenho isso em detalhes. Charlie é levado para a segurança. Mike McCoy liga para a esposa. Eles vão ficar ao telefone por 10 minutos. Nesse mesmo minuto, porque sabemos disso, já que Blake Neff nos forneceu o registro de chamadas para a mãe dele, Blake Neff ligou para a mãe. A ligação dele com a mãe durou 45 segundos. Então, estamos presumindo que foi até 12 horas e 25, mas também poderia muito bem ter permanecido em 12 horas e 24, dependendo do milissegundo. Blake Neff encerra essa ligação com a mãe. Mike McCoy, depois que a ligação com a mãe termina, adiciona Erika à chamada.
Então, quando ele estava recapitulando e disse, o lábio dele tremendo, e ele falou, preciso ligar para a Erika. E ele disse, e então eu liguei para minha mãe. Isso não está certo. Isso simplesmente não está certo. Mike ligou para a Erika depois que Blake Neff encerrou aquela ligação com a mãe. Se os registros de chamadas forem mais confiáveis do que, você sabe, o testemunho humano. Mike McCoy então retira a Erika da ligação 2 minutos depois e em seguida adiciona seu pai à chamada. Novamente, ele está esse tempo todo ao telefone com a esposa. E então Mike McCoy encerra a ligação com o pai. Ele liga para outra pessoa que não vou mencionar porque não é relevante para nada, não é um personagem da história, na verdade. E então ele encerra a ligação com a esposa. E 1 minuto depois, o irmão dele liga de volta e eles ficam no telefone por 10 minutos. Eu não consegui isso de todo mundo. Falando sobre isso, o registro de chamadas de Mike McCoy, eu sei que vocês não conseguiram isso. Eu não consegui isso, eu não sei porque ela sumiu disso. Você pode ir. A esposa quer privacidade. Não, ela estava no palco principal, no memorial, tem sido, eu diria, muito envolvida em muitas dessas coisas. Acho que é algo muito próximo que ela é próxima da Erika. Elas viajaram juntas nas férias. Então eu não entendo esse desaparecimento. Achei isso meio ok, mas eles foram transparentes com isso. Isso é bom. Isso é bom, pessoal. Tipo, uau, a gente pode, não precisamos mais adivinhar. Temos respostas concretas. Quando você vem e dá respostas concretas, não age de forma estranha, xingando as pessoas, permite que as pessoas pensem, ok, eu sinto um pouco mais que podemos confiar nesse processo porque temos comunicação. Essa é a realidade. Então eu só queria atualizar vocês sobre isso. Além disso, outra coisa que realmente eu acho que surpreendeu eles e acho que me surpreendeu também é voltando para esse retiro nos Hamptons. A questão sobre o retiro nos Hamptons, e eu comuniquei isso a eles, que me deixa tão desconfortável, é a quantidade de pequenas mentiras que foram contadas. Acho que deixei isso claro. Tipo, Seth Dillon pressionou o Charlie de forma definitiva nesse evento, mesmo que tenha sido em um cenário hipotético, que de fato era hipotético, mas ele se exaltou nesse cenário. Ao Charlie discutir, potencialmente, tuitar algo contra Bibi Netanyahu, isso acabou levando aí a um momento explosivo. De novo, essa é uma daquelas situações em que eu penso, porque eu sempre sou deixado de lado, exposto, por contar a verdade para as pessoas. Especialmente quando eu não estava dizendo, Seth Dillon destruiu Charlie Kirk. Eu só, isso aconteceu. Aconteceu de fato. E mesmo assim, todo mundo está soltando esses comunicados estranhos e não estão sendo honestos neles. E eu disse para eles que isso me deixou muito desconfortável. E eu adoraria saber mais sobre isso. Bibi, Net e Yahoo oferecem financiar o Turning Point para o próximo nível. Nesse momento, Erika disse que não estava ciente de que isso havia acontecido. É obviamente totalmente possível que isso tenha sido mantido apenas no âmbito empresarial da Turning Point USA. Mas tenho certeza, eu disse, tenho absoluta certeza de que não tirei isso de uma fonte obscura, de que a Bibi ofereceu financiamento. Turning Point para o próximo nível, e isso fazia parte da minha frustração. Com isso, sente-se com Alex Clark, onde Andrew disse, não existiram 150 milhões de dólares, isso é invenção. Sabe, eu contei para eles, Andrew Colvett foi minha fonte. Andrew Colvett me disse, palavra por palavra, que BBNet e Yahoo se ofereceram para levar a Turning Point para o próximo nível e que Charlie recusou esse dinheiro. Então eu disse, há um certo dilema quando estou sendo, atacado por todas essas vozes e pessoas que estão me atacando e essas campanhas pagas. E quando eu digo pagas, sim, ok, na verdade eu tenho os nomes das pessoas, as diferentes formas como estão sendo pagas. Algumas estão sendo pagas por agências de relações públicas. Muitas estão sendo pagas pela Prager University, o que me incomoda porque eu conheço a Marissa e isso é simplesmente sujo. Mas é especialmente louco quando as pessoas chamam de conspiração, quando compartilho coisas que me foram ditas pelo porta-voz da Turning Point USA. Ok, isso é estranho. E sim, eles foram transparentes. Ninguém jamais negou isso. Isso não estava na nossa lista de mentiras sobre DB, Netanyahu ligou para ele. Ok, isso aconteceu. BB compartilhou isso, nossa fonte pode ter sido o próprio BB, Netanyahu.
E não há muita clareza sobre, eu não sei por que algumas pessoas acham que ele não fez essa oferta e por que de forma tão definitiva. 3 fontes diferentes que teriam conhecimento disso me confirmaram que Bibi Netanyahu realmente fez essa oferta. Eu nunca disse 150 milhões de dólares, nunca, nenhuma vez neste programa. Aliás, eu nem teria dito isso. Se você dissesse, leve o Turning Point para o próximo nível, na verdade eu teria presumido que era mais, para ser honesto. Essa é uma oferta considerável, e isso levanta muitas perguntas. Então não havia muita clareza ali. Por fim, quero acrescentar que, claro, eu estava preso nessa reunião quando as pessoas online estavam. Mais uma rodada de desmentidos sobre os aviões egípcios. Quero deixar isso muito claro. Nós discutimos sobre os aviões egípcios e desde então eu trabalhei em um documento incrível sobre os aviões egípcios que vamos colocar em nosso site. Porque percebi que quando compartilhamos aquela planilha, as pessoas presumiram isso. Uma das colunas, que na verdade indicava onde os aviões pousaram naquele dia, porque era mais ou menos 3 dias, era exatamente onde a Erika tinha estado naquele dia. E isso estava incorreto. E então, para maior clareza, eu estive trabalhando na última semana para transformar isso em uma linha do tempo interativa que possamos colocar em nosso site. Porque tenho certeza de que esses aviões egípcios são extremamente suspeitos e que eles estavam, de fato, rastreando eventos mais amplos da Turning Point USA Faith. Claro, a Erika esteve em alguns deles, Charlie esteve em alguns deles. Mas o padrão aqui é inegável. Então deixem os céticos e as pessoas fazerem vídeos tentando, desmentir esses aviões pela 5ª vez. Também quero dizer a vocês que me sinto muito confiante de que sei por que esses aviões causaram tanto pânico. E é porque há evidências esmagadoras de que esses aviões voam regularmente para dentro e fora de Israel. E vou apresentar essas evidências amanhã. Digo isso com convicção. É assim, eu me sinto muito confiante em dizer, esses aviões egípcios estão voando para dentro e para fora. E reparem, estou dizendo aviões. Porque uma vez que consegui conectar pessoas que estavam nesses aviões a outros aviões egípcios, percebi que esses aviões estão voando para dentro e para fora de Israel. E desligando o transponder toda vez que fazem isso, agora tudo faz sentido sobre por que houve esse pânico em massa, certo? Não é exatamente como se tivéssemos um lobby egípcio forte nos Estados Unidos. Agora estamos tipo, uau, lá vão de novo esses malditos egípcios tentando censurar o TikTok. Quero dizer, todo mundo no jogo, atuação de Barry. Bem, esses são os suspeitos de sempre que agem se algo é uma ameaça para Israel, certo? O que deveriam ter feito era simplesmente serem transparentes, fingirem que estavam apenas trocando uma peça. Em vez disso, estão tentando nos manipular e, para ser sincero, isso só está me irritando. Então eu fiquei obcecado com esses aviões egípcios porque é assim que eu sou, certo? Você continua me pressionando e me pressionando. Eu vou me tornar um especialista nesses aviões. Eu vou aprender a construir um avião egípcio. A verdade é que, como eu disse, amanhã vou mostrar para vocês como esses aviões se conectam com Israel. E não há como refutar isso, então. Mais sobre isso depois. Voltamos já depois de passar para alguns dos nossos patrocinadores. Certo, pessoal? Quando insistem no aborto, sabemos que precisamos redobrar o apoio à vida por meio da parceria com a Preborn. Podemos ajudar a salvar bebês e apoiar mães necessitadas. Diariamente, clínicas Preborn resgatam centenas de bebês, porque quando uma mãe vê seu bebê em um ultrassom e ouve o batimento cardíaco, a chance dela escolher a vida dobra. E agora, graças a um generoso programa de equiparação, sua doação será dobrada. Isso significa o dobro de ultrassons, o dobro de vidas salvas e o dobro de mães que recebem esperança. Elas recebem fraldas, cadeirinhas de carro, aconselhamento e cuidados por até 2 anos. Se você já ouviu falar da Preborn e ainda não agiu, não há momento melhor para isso do que agora. O trabalho deles é um dos mais importantes para curar nosso país. Um ultrassom custa apenas $28. Você também pode doar 10 vezes esse valor, obviamente. Acesse preborn.com/Candice se quiser doar. É preborn.com/Candice. Também quero falar para vocês sobre a PDS Debit, porque seja você esteja lutando com cartões de crédito, empréstimos pessoais ou contas médicas, a PDS Debit tem opções personalizadas para te ajudar a sair das dívidas. Eles vão além dos números para entender a sua situação financeira e criar um plano personalizado feito para você. Não se exige pontuação de crédito. Eles estão aqui para ajudar a economizar, quitar suas dívidas rápido e colocar o dinheiro de volta onde ele pertence no seu bolso. A PDS Debit tem classificação A+ no Better Business Bureau. Ela conta com milhares de avaliações 5 estrelas no Google e mantém uma classificação de 5 estrelas no Trustpilot.
Por quê? Porque a PDS já ajudou centenas de milhares de pessoas a sair das dívidas. A cada mês que você espera, mais juros e taxas lhe custam. O melhor momento para começar provavelmente foi ontem. A segunda melhor oportunidade é agora, então não espere mais um mês. Retome o controle em 30 segundos. Obtenha sua avaliação personalizada gratuita e a melhor opção para você em pdsdebt.com. Corte Candice. Novamente, trata-se de pdsdebt.com com a barra Candace. Além disso, se você estava perguntando qual o melhor lugar para assistir ao meu programa, sem que os senhores da tecnologia decidam o que você pode ver ou quais assuntos são considerados, entre aspas, aceitáveis, bem, honestamente, a resposta é o Rumble. Se você ainda não está no Rumble, o Rumble é a plataforma de vídeos de liberdade de expressão onde você pode encontrar o meu programa, e somos uma enorme comunidade de criadores independentes, pessoas que estão cansadas de censura, desmonetização e shadow banning. E estão construindo audiências reais. A maioria das pessoas não percebe isso, mas o Rumble, na verdade, hospeda algumas das maiores transmissões políticas ao vivo do mundo. É o lugar onde os criadores podem falar livremente, sem ter seu alcance limitado ou seu conteúdo enterrado por um algoritmo guiado por interesses que trabalha contra eles. E aqui está a melhor parte. Começar leva cerca de 10 segundos e é completamente gratuito. Basta pegar seu celular, abrir a App Store ou o Google Play, digitar Rumble e clicar em baixar. Depois de entrar, você pode procurar por Candace Owens e clicar em seguir para nunca perder um novo episódio. Você será notificado toda vez que eu entrar ao vivo. Se você se importa com a liberdade de expressão, quer plataformas que respeitem seu direito de pensar por si e está cansado das big techs decidindo o que é permitido, então é hora de mudar. Sua voz importa e as plataformas que você escolhe importam. Prepare-se para a briga hoje. Basta clicar no link na descrição, baixar o aplicativo e se juntar a nós. Ok, algumas coisas que quero dizer. Primeiro, recebi uma atualização ao vivo que me fez pensar que era Danny McCoy no registro de chamadas. Devo corrigir isso e vou corrigir, vamos aparar isso na pós-produção, mas não é Danny McCoy. É o Danny, outro dos assistentes do Charlie. Então, vou corrigir isso. Por favor, corrija isso se você for fazer vídeos, não Danny McCoy, que ligou pra ele e depois ligou pra ele novamente. Esse é outro assistente do Charlie. Por isso queremos ser precisos. Não sei por que imaginei que fosse o Danny McCoy. Talvez eu tenha feito isso, ok? Outra coisa que vocês podem ter notado é que estamos entrando num espaço estranho onde eles parecem estar escrevendo quase como fanfics da Candace Owens. Eu nem consigo responder as coisas. E muitos de vocês pressentiram que isso aconteceu porque estávamos chegando perto. Concordo. Concordo plenamente que esses ataques que se tornaram histéricos são... Nem consigo começar a descrever as conversas entre mim e meu assessor de imprensa. Eu fico tipo, simplesmente não há nada para responder. Quero dizer, não tem nenhuma frase disso que seja verdade. Por exemplo, aliás, o New York Post faz isso. O artigo de hoje, na verdade, a gente estava rindo. Tipo, por dentro, o mundo sádico e perigoso de Candace Owens monetizando conspirações infundadas. Isso foi depois, aliás, de terem mudado a Wikipédia do meu marido e dito que ele era um catariano, como se ele tivesse passaporte ou cidadania do Catar. Acho que meu marido nunca nem sobrevoou o Catar. Posso estar enganada, mas acho que ele nunca... Eu sei que ele nunca esteve no Catar. Acho que ele nunca nem sobrevoou o Catar. E eles simplesmente inventam e fazem isso viralizar, não importa o que seja. E eu fico tipo, isso está acontecendo. É como uma operação psicológica, porque eles estão tentando nos manter constantemente reagindo, em vez de focarmos na nossa investigação, que é o motivo pelo qual passei esse fim de semana. E eu só fiquei focada nos aviões egípcios porque é completamente insano. E quando você vê uma tempestade midiática como essa, só pode estar acontecendo. Porque os sionistas estão se unindo e indo atacar, porque eles em grande parte controlam a mídia. Eles simplesmente controlam. Ok, de um jeito ou de outro, os sionistas controlam as mídias do império e eles estão com medo de algo nessa investigação. Nós percebemos isso desde o começo. Então eles escreveram neste artigo, no The New York Post, só para te dar um exemplo de como isso é insano. Eles disseram que tinham uma fonte interna que contou para eles que, enquanto eu estava no Daily Wire, eu só brigava com as pessoas da própria fonte. Na minha primeira semana, joguei as chaves do meu carro para um produtor e esperei que ele estacionasse o carro para mim. Essa frase me fez rir muito, de verdade. Porque nunca, durante todo o tempo em que trabalhei para o Daily Wire, eu dirigi meu carro para o trabalho. Ok? Eu simplesmente não fiz isso. Eles tinham um motorista que me levou lá. Então, não sei por que eu pegaria as chaves do motorista de repente e as jogaria em alguém.
Mas literalmente, eu nunca dirigi até o Daily Wire. Então quando eu digo fanfic, é porque realmente parece uma fanfic. Em segundo lugar, eles dizem que foi para um produtor e que eu conduzi, exigi que outros fizessem. Minha pesquisa não poderia estar mais distante da verdade. Eu sempre fiz meus próprios programas. Eu não consigo ler um roteiro. Eu improviso meus programas. Acho que está bem óbvio que eu exigi. Um grande estúdio tentou usar sua assessoria de imprensa para conseguir a capa da revista People. Tipo, é fanfic completa. Não tem nenhum pingo de verdade. Acho que a gente nunca nem conversou sobre a revista People, porque isso não seria um veículo normal para nenhum conservador. Dizer que eu queria estar na capa da People é insano. E disseram que as fontes deles também falaram que, tipo, minha equipe me odiava. Minha equipe veio comigo quando fui demitida. Minha equipe inteira está aqui. Então eu só fiquei pensando, ok, o que está acontecendo aqui? Por que estamos falando sobre o Catar? Por que eles estão inventando essas coisas? E eu cheguei à mesma conclusão que você. É porque estamos perigosamente perto de algo. Acho que temos que continuar insistindo na base aérea de Huachuca, e é isso que estamos fazendo. E amanhã vamos retomar a investigação. Nós vamos simplesmente ignorar o barulho, porque, como eu disse e como tenho mantido, eu acredito que Charlie foi traído por pessoas próximas a ele. E eu fiz essa pergunta na reunião. Eu falei, ok, se pudermos concordar que todos ao seu redor... Eu disse, eu sei que há pessoas no Turning Point que não são boas pessoas, certo? E é plausível que pessoas, se têm vícios que elas, sabe, você definitivamente pode se colocar em um cenário onde está disposto a entregar alguém. Esta é uma organização enorme. Como podemos afirmar com tanta confiança que ninguém teve nada a ver com isso aqui, que ninguém se envolveu em nada aqui? E eu acho que uma das coisas que a Erika disse foi, bem, eu não sou tipo uma feminista. E eu não queria esse clima, que eu acho que acabou soando um pouco feminista. Dizer, tipo, essa é toda a minha família. Eu fico pensando, como isso tudo pode ser sua família? Eu conheço pessoas dessa família. Elas não são boas pessoas. Eu nem faria isso com a minha própria família. Ok? Eu tenho pessoas na minha família, como todos nós temos, sabe? Que não estão exatamente seguindo o caminho certo na vida. Então eu comuniquei isso. Eu não mudei minha posição sobre isso. Eu não vou parar de pesquisar sobre os personagens nisso tudo com os quais eu não me sinto confortável. Mas além deles simplesmente criarem e inventarem coisas, o Tim Pool agora foi além e afirmou de forma extraordinária que eu tenho a mesma segurança que o Charlie Kirk e que eu tenho uma fraude, e na verdade eu tenho exatamente a mesma segurança. Você vai se lembrar que o Tim acabou de dizer isso há uma semana. Que eu não tenho segurança, certo? Esse é o Tim Pool há uma semana. Ela está destruindo tudo e está se vangloriando e sorrindo enquanto faz isso. E sabe o que você me disse? Ela não tem segurança. Ela não lida com isso. Nós é que temos que lidar. Ela é uma... Ela tem segurança, só não no mesmo nível que você. Ah, sim! Aquele cara gordo que você mencionou, sem muro e sem barreira em um bairro suburbano com vizinhos. Ela não dá duas. Ninguém está atrás dela. Ela está mentindo sobre tudo isso. Você me contou. Você foi até a casa dela e ela tem um muro de 1,20 m de altura e um cara gordo. E ela não está nem aí para a própria segurança. Este é o Tim, que disse que eu não tinha segurança, exceto por um cara gordo. Ele está dizendo isso. Ouça. Ok. Vou dizer coisas que provavelmente não deveria dizer, mas vou dizer porque sempre fico muito exaltado com isso. A Candace Owens tem a mesma equipe de segurança que o Turning Point e o Charlie Kirk tinham. Ela está mentindo? Ela tem as mesmas pessoas de segurança. Tenho investigado isso. Tenho me encontrado com pessoas e conversado com elas. E eu não deveria falar muito, porque ainda vai sair mais coisa em breve. Porque, pode ter certeza, pessoas estão entrando com processos legais contra ela. A Candace tem ou já usou as mesmas empresas de segurança e o mesmo pessoal de segurança que o Charlie e a Erika usaram. Então, quando ela aparece questionando eles, ela está mentindo descaradamente. Agora, convidei muitas dessas pessoas para virem aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos ver quando eles podem. A questão é que, no momento em que a Candace vai ao programa dela, para milhões de pessoas, e mente, começa o litígio. E o que acontece quando o litígio começa? As pessoas não dão entrevistas sobre isso. Ela está explorando isso, e ela sabe que está, para manter as pessoas presas nessa insanidade. Tim contra Tim, invicto. E o que eu também vou dizer é que isso tudo é mentira. Isso é o que eu... É quase como se eles tivessem acabado de dar um sinal, tipo, estão chegando perto demais e simplesmente disseram, não me importa o que você escreva, não me importa se é pura ficção, faça parecer crível.
Diga que o marido dela bate nela. Diga algo como: estão indo atrás do meu marido. Eles estão vindo atrás de mim. E eles estão inventando coisas. Eu nunca contratei a mesma equipe de segurança que o Charlie Kirk, nunca. Nós seguimos caminhos diferentes cedo, na verdade. Lá atrás foi, isso obviamente já foi divulgado antes dele ter a Schaefer Security. E a Schaefer Security, que era administrada por Greg Schaefer, que já fez uma declaração pública, tinha Dan Flood e Brian Harple trabalhando para eles inicialmente. Eu disse ao Charlie que não gostava do aparato de segurança. Desde o começo, eu contratei minha própria segurança separada da do Charlie, certo? Isso é um fato. Simplesmente é um fato. Não há como desfazer esse fato. Tentar usar essa estratégia de você vai ser processado é só uma forma de ameaçar alguém. Se isso fosse verdade, não seria possível simplesmente preencher formulários legais. Notifique para acessar a atividade. Admita que o que disse no programa não é verdade. Você poderia corrigir isso, por favor? Ok. E se eu ignorar isso, como fiz com Brigitte, porque eu disse a verdade, como fiz com Kim Clase, porque eu disse a verdade, então você terá motivos para apresentar uma queixa. Não recebemos nenhuma notificação extrajudicial da equipe de segurança do Charlie. Sobre o quê? Quero dizer, a audácia de você entrar com um processo enquanto alguém foi assassinado sob sua responsabilidade. Porque eu disse corretamente que a mensagem que o Brian Harple mostrou pertencia ao Dan Flood, pertencia mesmo. E que eles não fizeram uma vistoria naquele dia. Eles realmente não fizeram. E se eu estiver errando em algo e você quiser me mostrar que na verdade vocês fizeram, envie, mande pra mim. Estamos apenas interessados em descobrir a verdade, e não estamos conseguindo. Certamente não esperamos obtê-la do Tim Pool. Isso é uma loucura. Isso é simplesmente coisa de maluco. Mas eu realmente acho que essa é, neste momento, a estratégia sionista. E é por isso que quero encorajar vocês a continuarem focados. O Achuca, sobre o qual vamos falar muito amanhã, porque há algo ali. E eu acho que isso causou um pânico. Assim como as planícies egípcias, que eu estou dizendo a vocês, remontam, têm relação com Israel. E eu vou conseguir provar isso amanhã para todos os céticos. E, novamente, é só porque é assim que eles agem. Eles sempre reagem de forma exagerada. Então isso nos mostra que estamos perto. Eles são como um alarme. Eles são apenas um alarme. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, aliás, eu achei que não era para fazermos transmissões ao vivo enquanto estávamos falando. Mas o Turning Point, pelo visto, tem o programa diário deles, mas eu não senti que isso foi comunicado para mim. Parecia um cessar-fogo, e então foi violado. Mas eles tiveram uma conversa interessante no programa deles ontem, no Charlie Kirk Show, sobre esse julgamento, né? O julgamento que está por vir sobre Tyler Robinson. E aqui está o que eles disseram. Ouça só. Isso aqui vem diretamente do documento de acusação. A mãe de Robinson explicou que no último ano, Robinson se tornou mais politizado e pendeu para a esquerda, apoiando direitos de gays e trans. Ela afirmou que Robinson começou a namorar seu colega de quarto, um homem biológico em transição de gênero. Isso gerou discussões com a família, especialmente entre Robinson e seu pai, que têm visões políticas muito diferentes. Em uma conversa antes do tiroteio, Robinson mencionou que Charlie Kirk realizaria um evento na UVU, o que Robinson disse ser, abre aspas, um local estúpido para o evento. Robinson acusou Kirk de espalhar ódio. E quando você vê como é fácil acessar o telhado, começa a juntar as peças. E você percebe que Robinson tinha um plano do qual ele acabaria se aproveitando. E ele obviamente sabia como era fácil subir até aquele telhado, o que é assustador. Realmente é. E veja, uma das outras coisas que foi comentada por muito tempo é que, sabe, vocês da Tepusa, tanto o capítulo local quanto vocês não divulgaram esse evento até alguns dias antes. Agora, a insinuação aí é que isso não daria tempo suficiente para o Tyler planejar isso. E o que descobrimos com um pouco de, 20, nem mesmo 5 minutos, pesquisando no Google e olhando. Olha, vocês já tinham divulgado no site de vocês desde o dia 27 de agosto. Então temos pelo menos quase 2 semanas completas antes disso. Não apenas o horário do evento, mas também o local, a localização exata do pátio da UVU. Então, quando você tem mais de 10 dias de planejamento, e parece que Tyler já estava familiarizado com o campus, para começar, grande parte do mistério disso tudo começa a desaparecer. E isso começa a se alinhar, de fato, com o que está sendo proposto pelo estado de Utah e pelo FBI nos documentos de acusação. Sim. E nós podemos atestar, sabe, Andrew Cypher, que é o nosso chefe de campo, sabe, Charlie? Às vezes eles anunciam os eventos, sabe, 7, 10 dias de antecedência. Se algo surgisse na agenda dele, ele conseguiria fazer esses eventos ao ar livre. Uma virada bem rápida.
Então toda essa teoria meio que cai por terra. Então, a menos que eu esteja enganado, e eu não sou perfeito, mas sinto que trabalhamos muito para descobrir quando esse local foi revelado pela primeira vez. A primeira vez que vimos que o pátio foi mencionado, porque o Charlie está falando em eventos, sua suposição seria que eles são internos, certo? Você não faz ideia de onde é. Então não é como se você pudesse ver se tem uma chance de ir ao pátio, a menos que saiba que o Charlie está falando no pátio. A data mais antiga que encontramos foi 2 de setembro. A mídia local, na rádio KMIU, mencionou que Charlie estava palestrando na UVU, no pátio. Ok, essa foi a primeira vez que encontramos isso. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, pois é a isso que ele está se referindo. Isso aconteceu no dia 27 de agosto e também está registrado em nossa linha do tempo. É por isso que eu adoro uma linha do tempo, não é? TPUSA, UVU e o capítulo local da BYU compartilharam um gráfico anunciando que Charlie viria à UVU, mas absolutamente nenhum detalhe sobre o local foi mencionado. Então isso realmente desmonta a ideia de que ele poderia ter ido e escalado telhados antes de 2 de setembro. A primeira menção pública é em 2 de setembro. Então eles anunciaram o evento em 27 de agosto, como ele disse, sem detalhes sobre o local. E então, em 2 de setembro, os detalhes do local são fornecidos pela mídia local pela primeira vez. Prove que estou errado, ok? Prove que estou errado, se for o caso, se eu estiver impreciso, porque realmente acho que fomos minuciosos nisso. Eu atualizarei minha linha do tempo. Se não, então realmente fica a pergunta. Com certeza eles devem ter imagens. Depois de 2 de setembro, dele testar o telhado de alguma forma para então perceber, vai ser um evento ao ar livre. Esta é uma oportunidade para eu ir atrás dele? Estamos esperando por isso. E como eu disse, me disseram que eles não têm nada que o público não tenha. Então, não é óbvio para mim. Eu não acho que seja óbvio para o público. Agora, eu quero falar sobre o Viva Frei, que disse o seguinte sobre drones. Desculpa. Quer dizer, desculpa sobre as mensagens de texto do Tyler Robinson. Muito se falou sobre essa troca de mensagens que foi e voltou entre Robinson e seu amante trans, furry, gay, seja lá o que for. E as pessoas dizem que não parece certo, não soa certo. Bem, tem um vídeo que eu quero que todos assistam do Turkey Tom. Acredito que você já assistiu, Viva, e isso foi autenticado, pois alguém estava nos chats do Discord com eles e aparentemente passou um tempo com eles nesse apartamento. E ele disse, com certeza é assim que eles conversavam, o que é uma constatação marcante. Vamos falar mais sobre isso, provavelmente amanhã ou depois, dependendo de como for o dia de hoje. Mas, quero dizer, eu entendo o ceticismo em relação a isso. No começo, também me causou estranheza, mas aparentemente é assim que eles falam, Viva. Isso não era a coisa mais implausível de se acreditar. Ok, então você tem uma mensagem de texto. Ela realmente parece, independentemente de ser ou não assim que eles falam. Pessoas dizendo que foram fabricadas ou redigidas por IA, na medida em que são mensagens de texto confirmadas. Você pode, tirar as conclusões que quiser a partir disso. Mas eles, independentemente de ser assim que eles falam normalmente, na medida em que aquelas eram mensagens de texto autênticas, elas mostram o que mostram, que é se a amante dele estava ou não ciente do que estava acontecendo. Você está gravando balas e, talvez não seja para a prática de tiro esportivo. Mas, quando eu digo que não acredito na narrativa oficial, você tem que voltar a várias coisas aqui. Eu apresentei a minha melhor teoria sobre o que aconteceu. Quero saber quem estava no chat do Discord com antecedência, sobre o que estavam discutindo e se pode ter havido alguma outra influência externa. Quando digo externa, não me refiro a governo estrangeiro, mas sim a alguma influência de fora ali. Tyler Robinson está sendo radicalizado mais ou menos na mesma época que Thomas Crooks, mais ou menos na mesma época que o outro cara, Ryan Ruth. Você sabe, ele está sendo radicalizado em um período politicamente relevante, bem na mesma época, curiosamente, que o suposto suspeito do caso das bombas caseiras de 6 de janeiro. É um período em que a violência política pode ser muito útil para a eleição que se aproxima. Então, o período da radicalização é muito interessante para ver se ele já estava no radar de alguém antes disso. Ainda não sabemos disso e por que não haveria confirmação sobre isso? Isso pode gerar suspeitas. Você se lembra do velho, George Zinn? Foi preso por afirmar ser o atirador do dia e depois foi pego com CP no celular.
Tipo, na minha cabeça, se eu for criar uma teoria plausível aqui, o George Zinn provavelmente estava em algum chat do Discord com um monte de jovens pervertidos, e ele é um velho pervertido e está se divertindo fazendo seja lá o que eles fazem nesses chats. Ele sabe o que está acontecendo. Ele aparece lá achando que vai ser um tipo de isca ou distração útil para o Tyler Robinson, porque eles sabem o que está acontecendo. Essa é a minha teoria, mas você sabe, é isso. A ausência de total transparência, a total falta de confiança que qualquer um tem, não só no FBI em si, mas em qualquer órgão de segurança estadual. Ninguém tem mais confiança nas nossas instituições. E isso faz com que as pessoas passem de um ceticismo saudável para simplesmente não acreditar, chegando a criar as teorias da conspiração mais absurdas imagináveis. Mas então, essas mensagens de texto, dá para entender como elas levam as pessoas a chegarem a esse tipo de conclusão. E você sabe, supostamente esses são os rumores. Kash Patel, você sabe, ficar bravo com Tulsi Gabbard e Joe Kent por tentarem investigar um possível viés terrorista nisso também não faz nada para fomentar a confiança no sistema. O que ele diz é válido. Podemos supor o que aconteceu naquele dia. Também podemos ignorar o fato de que fui eu quem revelou que as enfermeiras foram informadas no Utah Valley, onde George Zinn foi tratado. Todo mundo está ignorando o que revelei. Ela não tem provas, mas ele disse que contou às enfermeiras que foi pago para fazer aquilo. Então, seja como for, podemos teorizar o que faremos na ausência de fatos. Mas digo que é bom que o Turning Point esteja dando espaço para isso, certo? Eu sinto que antes, acho que essa pode até ter sido a primeira vez. Andrew Colvett expressou que achou aquelas mensagens estranhas desde o início. Isso é bom. As pessoas querem novidade no Turning Point USA, querem perspectivas. Elas querem sentir que você está disposto a conversar e que pelo menos vai defender as pessoas. Quando são chamadas de mentirosas, dizendo a verdade sobre algo, isso pareceria mais autêntico, eu acho. E eu sou. Só para dizer isso, estou muito feliz que agora estamos em uma situação muito melhor e que abrimos as linhas de comunicação. Eu realmente acho que Justin Stripe fez um ótimo trabalho mediando aquela conversa ontem. E também quero agradecer a Megyn Kelly, porque era isso que estávamos tentando fazer. Isso aconteceu nos bastidores, na verdade, desde que Blake Neff errou no primeiro convite. E obrigado. Isso é em grande parte por causa de vocês aí em casa que ficaram tipo, que diabos foi aquilo? E eu acho que eles receberam críticas suficientes para pensarem, ok, precisamos consertar isso. Mas quero parabenizá-lo por ter feito isso acontecer, por ser a pessoa que, sabe, arregaçou as mangas e disse, ok, vamos realmente fazer essa conversa acontecer e começar a responder algumas perguntas. O que eu acho que foi feito muito bem. E a Megyn Kelly, que inicialmente iria, quando íamos transmitir a conversa ao vivo antes do momento Barry Weiss, a Megyn Kelly se ofereceu para mediar essa conversa. Eu senti que ela teria feito um trabalho muito bom. Eu realmente acho que ela manteve tudo muito equilibrado. Ela não foi histérica. Demoníaco, é maligno, como ousa a Candace? E eu apreciei isso. Ela disse, eu não concordo com a Candace, mas também não acho que ela esteja fazendo isso porque foi possuída por um demônio. Acho que ela realmente acredita nessas coisas, e eu também. E tenho o direito de acreditar nessas coisas. E eu não me sinto diferente em relação às pessoas que mencionei neste programa e que acho suspeitas no Turning Point USA. E com o tempo, veremos se eu estava certa ou não. Acho que é realmente isso que importa, mas no geral, definitivamente foi uma conversa produtiva. Eu sei que foram 4 horas, então outras coisas vão surgir na minha mente conforme se tornem relevantes, mas acho que esse é um bom momento para uma pausa agora com alguns dos nossos patrocinadores. Certo, pessoal? Então, para muitas famílias, as festas de fim de ano significam empolgação e também um pouco de estresse. Entre presentes, viagens e preços mais altos, é fácil se sentir sobrecarregado, especialmente se você já depende de cartões de crédito para cobrir o básico. Se a dívida se acumulando, saiba você não está sozinho. Se você é proprietário de um imóvel, talvez considerou mudar a American Financing, mas hesitou abrir mão da sua baixa taxa de hipoteca. É por isso que a American Financing criou o Smart Equity Loan, simples e inteligente de reequilibrar suas finanças sem abrir mão da sua baixa taxa de hipoteca. Diferente de um ELOC variável, o Smart Equity Loan oferece taxa fixa, com pagamento mensal previsível. Use o valor acumulado do imóvel para quitar dívidas de juros altos, liberar fluxo de caixa e manter a hipoteca atual, sem custos para qualificar. Ligue para a American Financing pelo número 8007-951210. Esse número é 8007-951210. Ou você pode visitar o site americanfinancing.net/Owens, americanfinancing.net/Owens.
Também quero falar pra vocês sobre a Purge Store. Sabe, eles dizem pra você temer o mundo exterior, mas o verdadeiro perigo pode estar dentro do seu estômago. Estou falando de parasitas. Esses parasitas podem aparecer de várias formas diferentes. Parasitas microscópicos, fungos, vermes. Isso não é um problema só do terceiro mundo. Você pode contrair parasitas de seus gatos, cachorros, andando de motorhome, até mesmo comendo sushi. Atualmente, estima-se que 4 bilhões de pessoas, ou seja, mais da metade do planeta, sejam hospedeiros involuntários de parasitas. Só nos Estados Unidos, 60 milhões de pessoas sofrem com parasitas. Os parasitas podem suprimir sua imunidade, causar câncer, desencadear respostas autoimunes e liberar toxinas que causam confusão mental e fadiga. Se você tem dificuldade para perder peso ou sofre de fadiga, ansiedade, confusão mental, desejo por doces ou até mesmo problemas digestivos, você pode estar sofrendo com parasitas. Purgestore.com oferece uma fórmula potente e natural que combate e elimina parasitas do seu organismo. Purge não é um medicamento sintético. É um remédio herbal que é seguro, mais poderoso, e pode ser tomado diariamente para prevenir futuras infestações parasitárias. Neste momento, você pode economizar 15% em Purgestore.com e não se esqueça de usar o código promocional Candace. A Purge Store também vai te presentear com uma limpeza de cólon gratuita ao assinar o Purge para ajudar a desalojar e eliminar tudo do seu organismo. Use o código promocional Candace em Purgestore.com. Ok, alguns recados rápidos para vocês. Se você quiser comprar o Make Him a Sandwich, faça isso na Amazon. Se quiser um desconto, compre direto conosco em makehimasandwich.com. Ganhe 20% de desconto. Temos cópias autografadas em candiceowens.com. Temos novos produtos no site que também são ótimos presentes de Natal, obviamente. Temos vários produtos divertidos disponíveis agora. Claro, temos nosso merch, não sabemos não, mas sabemos. E também temos nosso merch da CIA, que já temos há algum tempo. Novamente, é época de festas. Então vá em frente e consiga aquele comentário mais curtido do episódio passado. É melhor você continuar fazendo perguntas porque é a única coisa que nos mantém livres. Essa é uma citação direta de Charlie Kirk. E é por isso que estamos fazendo isso. Isso nos mantém livres. E todos nós estamos sentindo a pressão. É como se eles só quisessem ouvir nossa fala. Eles querem comprar pensamento racional. Não podemos permitir que isso aconteça. Ok? A partir desse episódio, Curbster escreve: estou rezando para que nossa menina esteja jogando a estratégia definitiva a longo prazo, mantendo-se fiel às suas convicções e a todos nós que a apoiamos, a ela e a Charlie desde o início. Estou orando para que Deus te mantenha forte, justo e fiel em cada passo que você der. Que Deus salve a América e nos proteja a todos. Quero dizer isso a vocês de forma bem clara. Se eu fosse me vender, isso teria acontecido nos últimos 2 anos, certo? Essas ofertas foram feitas. Essas ameaças foram feitas. Espero que vocês tenham visto o que eu passei para me manter de verdade. Eu estava lutando para continuar sendo eu mesma. E foi difícil. E isso me fez realmente valorizar o fato de que vivemos em uma Matrix e que cada elemento é controlado. E é por isso que eles estão sendo tão cruéis agora, inventando coisas sobre mim e minha família. Porque agora que escolhi a liberdade, eles odeiam que eu tenha liberdade. Eles detestam o fato de não haver mais ameaças a fazer, certo? Então eles estão apenas começando essa campanha de fanfiction. Mas especialmente pelas pessoas com quem me importo na vida, certo? Especialmente para as pessoas a quem sustentei e que me sustentaram em momentos realmente difíceis. Momentos difíceis como o Charlie fez, que eu simplesmente me venderia para o maior lance e diria: ok, quer saber? O bebê me ofereceu muito dinheiro, então vou parar de falar sobre isso. E não vou mais explorar esse lado. Ou eu vou, repetir pra vocês, com certeza foi o Tyler Robinson. Simplesmente não faz parte do meu caráter. Sempre fui o tipo de pessoa que sabe que não vale a pena viver a vida desse jeito. Todo o meu espírito seria corrompido. Eu simplesmente não conseguiria fazer isso. Eu tenho dificuldade com pessoas que conseguem fazer isso. Tenho dificuldade em ver pessoas que, obviamente, venderam suas almas na internet. É frustrante assistir a isso. 848 escreve: Candace, por favor, investigue a possibilidade de que Charlie tenha sido eletrocutado e que o buraco no pescoço dele tenha sido causado pela corrente elétrica, passando pelo colar dele e saindo pela garganta. As imagens das mãos queimadas dele são conclusivas e impactantes. Por favor, pelo amor de Deus, investigue isso. Eu assisti aquele vídeo que o Baron Coleman fez. Antes de mais nada, quero dizer,
Baron Coleman fez um trabalho incrível e eu realmente disse a ele que deveríamos nos reunir e colaborar. Porque eu tinha assistido a um vídeo dele em que ele estava construindo em Camp Huachuca e ele me fez perceber algumas coisas. Depois começamos a pesquisar outros elementos e é nisso que vamos avançar amanhã. Posso te dizer com certeza, esse é um ângulo de câmera estranho. Elas parecem queimadas nas fotos, mas as mãos dele não estavam queimadas quando foi enterrado. As pessoas diziam que era maquiagem, uma teoria convincente, mas não era verdade. Confio muito em quem me disse isso. Mas dito isso, o Barão Coleman, se você ainda não viu o episódio em que ele desenvolve o que eu disse sobre o acampamento Huachuca, vale a pena assistir. Ele meio que sugere isso naquele episódio, o que eu quero desmentir. Ele sugere, e eu acho que ele sugere fortemente, que poderia ter sido o vice-presidente na base, Vance na base. E então, eu fiz a pesquisa, eu fiquei tipo, nossa, uau, ele tem razão. Existem eventos em vídeo. Portanto, não poderia ter sido Vance na base. Novamente, estou me precipitando. Deveríamos falar mais sobre isso amanhã. Mas esse vídeo que ele fez é realmente muito convincente. É um trabalho fantástico. E eu quero sim colaborar com ele. Talvez façamos isso esta semana, ou na próxima, ou na semana que vem, no Natal, eu acho. Não sei. Vamos dar um jeito. Jenna escreve: seus verdadeiros fãs nunca tiveram nenhuma dúvida sobre você. Feliz Natal para você. Eu fiquei tipo, você é nova aqui? Garota, eu já fui mutilada, demitida, caricaturada. Assisto agora. Minha família passa por isso porque estão tão desesperados. Acho que estamos perto de despertar e entender o que é o mal. Vamos persistir. Zachary Loft escreve: ouvinte de longa data, primeiro doador. Por que a conversa não foi ao vivo? Por que Brandon Tatum é o único criador que você segue nos 2 Instagrams? Essas foram 2 perguntas. Ok, a primeira coisa. Por que a conversa não foi ao vivo? A intenção inicial era que fosse ao vivo. Eles disseram, obviamente, você viu a proposta que o Blake Neff fez, que não foi uma oferta verdadeira, mas depois disso, veio a Erika se comunicando com a Megyn Kelly e comigo. A Megyn Kelly foi meio que a intermediária. Estávamos tentando encontrar alguém que fosse justo, como eu disse antes, e então, obviamente, pareceu que as coisas ficaram um pouco mais feias na semana seguinte, e eu meio que senti, e acho que foi justo, que depois ela fez essa turnê na imprensa e parecia meio direcionada a mim. Então eles disseram, bom, quando digo eles, quero dizer, o Justin Strife meio que disse, a temperatura está um pouco alta agora. Que tal fazermos uma conversa não exatamente fora do registro, mas uma conversa privada? E na verdade vou dizer, eu queria que fosse ao vivo, mas também vou dizer que fico feliz que algumas partes não foram, porque assim pude contar a eles algumas coisas que ainda não tinha dito, que eu queria checar os fatos e obter algumas respostas, mas também para dizer algo a eles que eu descobri que eu não disse porque não queria prejudicar a empresa de certa forma, sabe? Então parte disso é muito relevante para a pesquisa do Charlie e o que aconteceu em 9 e 10, e parte não é. Então, nós conseguimos, acho que ter uma conversa melhor. Essa parte da conversa eu acho que foi melhor fora das câmeras, mas eu sempre estive aberta e ainda estou aberta a fazer uma transmissão ao vivo com eles quando quiserem, de verdade. Tipo, quando quiserem vocês sabem, eu sou um livro aberto, portanto não foi uma exigência minha que fosse privado. Fiquei feliz em fazer uma transmissão ao vivo. Mas acho que Justin pensou que seria melhor se fosse depois, para que pudéssemos acalmar um pouco as coisas, o que, na minha opinião, foi muito bem conseguido. A temperatura definitivamente baixou. Zachary Loft escreveu, ouvinte de longa data de... desculpe, acabei de ler isso. Senhor, Bruce Lee escreve, pessoas no chat e em muitos outros canais não estão ouvindo o que querem ouvir. Então, automaticamente, bem, a Candace foi paga, os chats estão tão cheios de bots. É melhor realmente olhar os comentários depois do episódio para ver o que as pessoas pensam. Já tivemos tantas pessoas falando sobre como há tantos bots no chat, então foquem, obviamente, nas palavras que eu estou dizendo. E, obviamente, você pode perceber que não fui paga, porque não estaria falando sobre Israel. Acho que há algo a explorar. Entraremos nesse assunto amanhã. Will Wallace escreve, para mim está claro que Kirk foi assassinado por sua voz e influência. Aqui está um apoio para esse esquema de segurança. Muito obrigada. É óbvio que essas pessoas não vão parar por nada para silenciar alguém. Continue firme, na verdade, mas, por favor, tenha cuidado. Deus te abençoe, Candace. Obrigada. Essa é realmente uma doação tremenda. Obrigada a todos que têm feito essas doações, que têm aumentado. Porque vocês estão preocupados com a segurança. E eu acho que todo mundo, depois de um julgamento, de um assassinato em tribunal, fica mais preocupado com segurança. É uma conversa que meu marido e eu temos tido cada vez mais. E é por isso que é especialmente repugnante quando alguém como Tim Pool tenta sinalizar para as pessoas... ataquem ela. Tipo, ele basicamente está tentando sinalizar para as pessoas que minha segurança é fraca ou que estou usando a mesma segurança do Charlie, todas essas coisas.
É como se ele estivesse tentando colocar no ar que quer que eu seja atacada. É assim que eu interpreto isso, porque ele está fazendo da minha segurança um tema no programa dele. Eu não confio nisso nem um pouco, e eu não sei o que está guiando isso. Rio Base escreve, como a Erika e os federais não veriam essas mensagens? Isso não faz o menor sentido para mim. Acho que você está se referindo às mensagens que o Charlie recebeu na noite anterior. Sim, ela não viu. Nós não discutimos se os federais tinham recebido essas mensagens. Vou dizer que nós não discutimos isso. Mas nós discutimos. Ela obviamente disse que não viu essas mensagens. Então vou ler o resto do seu comentário. Como a Erika e os federais não verem essas mensagens, isso não faz o menor sentido. Erika, Brian Harpole e tantos outros foram pegos nessas mentiras. Isto é o que você estava procurando. Por que optar pela suavidade? Isso não faz sentido. Também ouvi dizer que estamos confraternizando com membros da Tepusa na festa do Tucker. Isso é mais uma fanfic. Não faço a mínima ideia do que se tratava. Você está se referindo a uma pessoa que disse isso. Candace estava saindo com Tepusa, Tucker e Marjorie Taylor Greene na festa de Natal de Tucker. Pelo que eu saiba, não vi nenhum funcionário da Turning Point. Funcionários da USA. Não conversei com nenhum deles. Funcionários da Turning Point USA. Não os vi. É uma festa enorme. Nunca tive nenhum problema com o Tucker. Por isso eu estava em uma festa de Natal. Nunca tive problema com Marjorie Taylor Greene. Então sim, falei com eles. Eu não falei. É isso que quero dizer. É como se os ataques fossem a todo segundo, todo dia, me acusando de alguma coisa. E a insinuação era como se eu estivesse sentado de lado, rindo e tomando uma cerveja com Terrell Farnsworth e Tyler Boyer. Tenho certeza, porque o Tucker tem um bom relacionamento com eles, então alguns funcionários da Turning Point USA, eu não falei com eles. Pelo que eu saiba, não falei com eles. Eu não falei com eles. Então eu respondi à pessoa, por que não publica sobre quem está falando? Não precisa, todo mundo fica rodeando o assunto. Tipo, eu não posso dizer o que sei sobre a segurança dela. Diga, porque você está mentindo? Ok. Se você diz que sabe de algo sobre eu estar secretamente rindo com a Turning Point USA, fale abertamente. Eu não tenho nada a esconder. Eu não sou a pessoa que está jogando nenhum jogo agora. Então, se você vai me criticar, vá até o fim. Ok, vá com tudo ao me criticar. Porque se eu for uma fraude, o público com certeza merece saber disso. E você não vai me encontrar em uma situação dessas. Isabela Mazzoni escreve, você pode falar mais sobre o Charlie e sua jornada para o catolicismo? A Erika confirmou isso? Eu também estou passando por uma jornada com o catolicismo, e eu acho que eles deveriam ser honestos sobre isso. Olha, obviamente, a Erika confirmou. Eu sempre disse a verdade, e foi uma das primeiras coisas que disse. O que foi da Alex Clark? Estava sendo atacado injustamente. E então essas pessoas começaram a insistir nisso. E eu sei que eles sabem que é verdade que o Charlie ele estava indo à missa. E eu não posso falar se ele estava perto de se converter. Isso é uma conversa. Como a Erika pode falar sobre isso? E pode haver um momento e um lugar para ela fazer isso. Eu só posso afirmar que não estava mentindo e que estava tendo essas conversas com ele quando ele estava indo à missa. E eu realmente acho, pelo que me disseram, que ele estava planejando se inscrever e começar esse processo. Mas eu pessoalmente não tive essa conversa com ele, então isso é de terceiros. A pessoa certa para falar sobre isso seria a Erika, e eu realmente acho que ela deveria. Eu acho que ela deveria, porque ninguém foi mais cruel comigo do que os judeu-cristãos, os evangélicos, porque contei a verdade sobre as conversas que tive com o Charlie sobre o catolicismo, e nenhum deles corrigiu o que foi dito, nenhum deles pediu desculpas, nenhum deles disse, eu não sabia do que estava falando. Eles simplesmente continuaram e intensificaram os ataques contra mim, o que é um tema recorrente. Eu estou sempre sendo atacado por dizer a verdade, e eu simplesmente continuo dizendo a verdade. Então qual é a mentira? Onde está a mentira? Onde está a mentira? Por fim, Lamp escreve, por que o Qatar é sempre usado como bode expiatório pela mídia? Por que o Qatar nunca reage e o Qatar parece nunca atacar Israel? Em uma guerra de agressão ou qualquer tipo de ataque, eles já fizeram algo negativo contra Israel? Bem, você sabe, o Qatar recentemente declarou, sim, nós trabalhamos com o Hamas, porque Israel e os Estados Unidos nos pediram. Eles nos pediram para atuar como intermediários. E agora estamos sendo atacados por fazer o que eles nos pediram, o que parece ser exatamente o tipo de coisa que os Estados Unidos e Israel fariam, pedir ajuda e depois dizer, nossa, estou horrorizado com o que eles estão fazendo. E eu tendo a acreditar nisso. Eu não entendo essa coisa estranha com o Qatar. Como eu disse, eu aceitaria dinheiro do Qatar.
Eu aceitaria. Eles não me ligaram. Isso me deixa profundamente chateado. Eu não entendo o que estou fazendo de errado, o que estou entendendo errado, o que posso fazer melhor para que eles me liguem. Eu seria totalmente uma daquelas pessoas que aparecem nos comerciais. Você já viu a Qatar Airways? Dizem que é incrível, aparentemente. E eu estaria em um comercial da Qatar Airways. Eu não me importo que alguém faça esse vídeo NEAI e talvez envie para a embaixada do Qatar para ver se eles querem me contratar. Estou aberto a ser pago. Pelo Qatar. Então, eu não entendo. Eu não sei por que Jared Kushner e sionistas podem ir ao Qatar, o que aconteceu recentemente, e fazer negócios com eles. Mas por algum motivo, Candace e Tucker não podem. Simplesmente não é justo. O que eu preciso fazer para ser notado pelo Qatar? Acho que essa é uma pergunta para outro dia. A gente se vê amanhã, pessoal.